Olá, amigos, tudo bom com vocês? Aproveitar a visita de vocês aqui para a gente levar um rápido papo filosófico, falar um pouquinho de filosofia. Eu queria falar um pouco com vocês sobre a chamada filosofia cosmológica, tá? Filosofia cosmológica. A palavra cosmológico, evidentemente, tem relação com o cosmo, né? Quando a gente fala em cosmo, a gente está falando no universo, né, como um todo. E o que foi a chamada filosofia cosmológica? Gente, a chamada filosofia cosmológica corresponde ao primeiro período da história da filosofia antiga, da filosofia grega antiga. Tá? Por que a denominação filosofia cosmológica? Exatamente porque os primeiros filósofos eles se preocuparam basicamente em encontrar explicações para as grandes questões relacionadas com o cosmo, com o universo. Ou seja, com a dinâmica, com o funcionamento do universo, o funcionamento, né, do nosso planeta, os fenômenos naturais. Tá? Evidentemente, existiam explicações em relação a esses grandes fenômenos, né, do cosmo, da natureza. Né? Existiam explicações que eram explicações mitológicas. Né? Os gregos tinham um grande apego à mitologia, à religião. Aliás, a gente pode até afirmar que para os gregos a mitologia, a religião era uma questão até cívica, né? Era uma espécie de elemento identificador dos gregos de um modo geral. Tá? Essas questões, né, as questões cosmológicas, elas sempre tinham uma explicação religiosa. Tá? Os deuses gregos, as entidades religiosas gregas, de um modo geral, elas são relacionadas com alguns fenômenos naturais. Né? Nós temos Poseidon, né, que está relacionado com o mar. Né? Nós temos Zeus, que é o maior de todos os deuses, ele é representado sempre com um raio. Não é? É muito comum, né, essa relação, era muito comum a relação entre a divindade religiosa, o mito, e a natureza ou alguma coisa relacionada com o universo. Então as explicações eram todas dessa natureza, né? Explicações mitológicas para esses fenômenos. A filosofia nasceu exatamente da insatisfação, né, dos pensadores daquela época em relação a essas explicações. Não que eles negassem, não que eles questionassem as divindades, mas eles procuraram encontrar explicações racionais, explicações lógicas para esses fenômenos relacionados com a natureza e com o cosmos. Assim nasceu a filosofia. Nasceu exatamente diante dessa, digamos, insatisfação com as explicações meramente mitológicas. Tá? Então, o objetivo principal dos primeiros pensadores gregos era exatamente encontrar explicações para essas questões. Um dos temas presentes, recorrentes aí no pensamento de vários desses filósofos chamados de pré-socráticos, né? Porque essa fase corresponde exatamente aos pré-socráticos, os anteriores a Sócrates. Uma das questões presentes é a questão da substância primordial. Tá? O que seria essa substância primordial, como eles chamavam também de arché, né, em grego, substância primeira? Seria uma substância que, segundo esses pensadores, ela teria dado origem a tudo e, portanto, estaria presente em todos os seres e todas as coisas. Tá? Então, eles ficavam aí entre quatro substâncias prováveis, né? Que uma delas seria essa arqué, a substância primeira. Que substâncias eram essas? A água, a terra, o fogo ou o ar. Né? Eles ficavam entre uma dessas quatro substâncias. O primeiro a tocar nessa questão foi exatamente Tales de Mileto. Tales, né? Por essa razão, inclusive, ele é considerado como o pai da filosofia. Muita gente, né, pensa que o pai da filosofia grega era Sócrates. Claro, ele foi o mais importante dos pensadores gregos. Né? Mas quem é considerado como o precursor da atividade filosófica é exatamente Tales, né? Que defendia que a água seria essa substância primordial. Né? Ele afirmava que a água, por manter a sua essência em qualquer um dos estados em que ela estivesse,
ou sólido, ou líquido, ou gasoso, ela seria a substância primeira, e que exatamente teria dado origem a tudo, estaria presente em tudo. Tá? Houveram outros pensadores, né, como é o caso, por exemplo, de Anaximandro, né, que não falava em uma substância, né, ele falava no apeiron, né, que seria, segundo ele, uma grande massa de energia que conteria, né, essas 4 substâncias. Depois nós tivemos Anaxímenes, que falava, né, no ar como a substância primordial, mas quem veio assim a resolver esse imbróglio, né, foi exatamente o Demócrito. Demócrito, que foi um filósofo que não era pré-socrático, é muito interessante, ele era pós-socrático, mas a temática, né, a tônica da filosofia de Demócrito era assim bem típica, né, dos pré-socráticos. Ele propôs uma teoria que colocou uma espécie de ponto final nessa questão, que foi a teoria do átomo, a teoria atômica. Né? Ele não falava em água, ele não falava em terra, nem fogo, nem ar. Ele falava no átomo, né? Que é uma palavra que significa indivisível. Seria uma substância invisível e indivisível que estaria presente em tudo. Exatamente como a gente concebe hoje, né? Com a ciência. Tá? Então, Demócrito foi o cara que, né, criou essa teoria, né, do atomismo e colocou assim uma espécie de ponto final nesses debates aí. Tá? Então a filosofia cosmológica, a filosofia grega cosmológica, corresponde exatamente a essa fase inicial, a aurora da filosofia. Depois nós vamos ter um segundo momento, que é aquela fase que a gente chama de antropológica, né? Em que a filosofia está mais voltada para as questões humanas, as questões existenciais. E aí que aparece, né, a figura de Sócrates com o seu famoso método dialético, né? Em relação ao qual a gente também já falou aqui. Tá bom, meus amigos? Então, é isso aí. Um grande abraço para vocês, um beijão e até a próxima.